Desafios. E tem um texto lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 8 ao 11, que falou muito no meu coração essa semana. E eu quero que fale no seu coração também essa semana. Às vezes nós achamos esse texto e olhamos só para Davi. Davi, 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 Davi. Mas a gente já parou para ver Golias? Já parou para ver o ângulo de Golias? A visão de Golias? O porquê que Golias tinha tanta confiança? E eu separei aqui em pouco tempo. E depois eu vou falar de várias séries de homens e mulheres. Garanto a vocês que eu não vou passar da hora hoje. Para que você entenda que o desafio ele faz parte do teu crescimento. Você precisa ser desafiado. Se você quer crescer na vida. Independente qual seja a área, meu irmão. Independente qual seja a área. Mas você precisa ser desafiado. Coisas que eu falo na mentoria e digo bem claro. Nós precisamos de 10 coisas. Nós precisamos errar 9 para acertar 1. Porque esses 9 a gente vai juntando os cacos. Vai juntando os cacos. Vai juntando os cacos. E depois que a gente junta os cacos, a gente vai lá no último e a gente termina acertando. E eu falo muito aqui na igreja. Nunca tenha medo de errar. Nunca tenha medo de errar. Se errou, levanta a cabeça e segue. Se errou, lança para o Senhor Jesus e segue. Mas não tenha medo de errar. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você gosta de desafios? Quando você vê um desafio na sua frente, como você reage? Você é aquele tipo de pessoas que foge do desafio? Ou você é aquele tipo de pessoa que enfrenta o desafio independente do que seja ele? Eu não sei como você é, mas eu vou falar de homens aqui, que quando ele viu o desafio na frente dele, da vida dele, ele teve que tomar uma decisão. Você que está em casa nos assistindo, você gosta de ser desafiada? Agora eu vou melhor ainda, para ajudar vocês nas perguntas. Qual é o teu maior desafio? Qual é o teu maior desafio? Não sei, você é que sabe. Mas qual é o seu maior desafio? Casamento, restituir sua família, seu emprego, sua vida pessoal, restaurar a sua vida espiritual? Eu não sei qual é o seu maior desafio. Mas você sabe por que você está aqui nessa noite. E sabe por quê que o Senhor trouxe você, para que você entenda que o seu maior desafio, se você entender o que o Senhor quer para você, você já conquistou e já realizou muita coisa através desse desafio. 1 Samuel capítulo 17, no verso 8 ao 11, ele diz assim: e parou e clamou as campanhas de Israel e disse-lhe: para que saireis e ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu? Isso aqui é a frase de Saul, viu? Essa é a frase de Golias, viu? Essa é a frase dele. Ele está falando, ele está dialogando com o povo. Ele está falando para um povo. E ele continua dizendo assim: não sou eu um filisteu? E vós sois servos de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça para mim. Veja a confiança que esse cara tinha. Veja a potência que esse cara tinha. Pastor, mas a gente não pode falar de Golias, pastor, porque ele era um filisteu. Ele era um camarada que praticamente ele foi lá que queria destruir a nação de Israel. De fato era, mas era um desafio. Era um desafio. E a confiança que esse cara tinha em falar, em lidar, provoca. E provocou. E vocês vão entender. Quando eu começo a falar algo que começa a provocar alguém, ou provocar o meu desafio, começa a causar alguma coisa do outro lado. E ele continua assim bem claro: se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós sereis por servos. Porém, se eu vos vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Ele está dizendo já uma batalha de combate aqui, deixando bem claro, desafio: olha, se você me ferir, eu vou servir a você. Mas se eu ferir você, você vai me servir. A autoridade que esse cara tinha na questão do desafio. Já parou para pensar, você que está aqui me ouvindo, sentado aqui nas poltronas da Lagoinha, você que está em casa, quantas e quantas vezes o Senhor está derramando na tua vida uma autoridade
para você enfrentar o teu desafio e você não consegue. Porque você sempre tem uma desculpa. Tem desculpa para tudo, menos enfrentar o seu desafio. E ele continua mais ainda, veja a autoridade desse cara. Disse-lhe mais o filisteu: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ele não queria multidões, ele só queria uma pessoa para enfrentar ele, uma. Aí ele continua: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. É daí para frente que eu vou começar a tratar e vou trazer para vocês o porquê que o desafio faz parte do teu crescimento. Pastor, o senhor quer chegar nessa questão e falando tanto de desafio. Semanas atrasadas eu vou falar de algumas coisas que eu já disse aqui para a igreja. Eu falei, nós ouvimos com os olhos. Falei de várias situações que muitas das vezes vêm destruindo as nossas vidas. Nós queremos algo e eu coloquei bem claro que tipo de Davi é você. O Davi de 1 Crônicas capítulo 14, no verso 10. Ou Davi de 1 Crônicas capítulo 21. Davi de 1 Crônicas capítulo 14, no verso 10. Era aquele cara que consultava o Senhor. Quando ele cresceu, quando ele recebeu, quando ele conquistou, ele pegou ser aquele Davi de 1 Crônicas capítulo 21. Que ele não deixava mais, não ouvia mais a voz de Deus. E ele começava a ser incentivado pelo inimigo. Ele começava a ser incentivado por outros deuses que não ia trazer o benfeitoria para ele. E uma das coisas que me chama a atenção lá naquele texto de 1 Crônicas capítulo 21 é quando o demônio, o diabo, começa a dizer para Davi: Davi, conta todo mundo. E uma das coisas que me chamou mais atenção é, meu irmão, não era pecado contar, não era pecado ter contado o povo. Mas foi pecado a partir do momento quem mandou ele fazer. Era um desafio. Ele tinha que entender quem é que estava falando com ele, qual era a voz que estava falando com ele. A voz do leão da tribo de Judá, ou a voz do leão que quer sugar ele. Então tudo isso faz parte de um desafio. Esse cara chamado Golias, ele começou com autoridade dizendo assim: eu só quero um, venha você, bota aí qualquer um de vocês para me enfrentar, venha qualquer um de vocês para me enfrentar, eu quero ver qual de vocês é macho o suficiente para me enfrentar, qual de vocês tem condições de me enfrentar. O que me chama a atenção, igreja, é porque encontra-se lá no verso 11 de 1 Samuel capítulo 17, que o povo de Israel começaram a ter medo. O teu desafio nunca vai ser pequeno. Quanto maior vai ser o desafio, mais você vai ter medo. Só que aí eu vou ensinar vocês a entender. O medo faz parte de um processo. O medo faz parte de tudo isso. E a partir de agora, você que está sendo desafiado, você que tem algo que o Senhor colocou na sua vida, no seu coração, e você ainda não conseguiu chegar até lá, ainda tem dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo. Ai, meu Deus do céu, é muito difícil. Às vezes você paga caro, viaja, faz um monte de coisa, mas a resposta está dentro de você. A resposta, ela está do teu lado. A resposta está lado a lado com você. A resposta está dentro do teu quarto. A resposta está dentro do teu joelho. São a resposta que a gente tem. Mas muitas das vezes eu não quero essa resposta. Porque mais uma vez eu volto pela minha mensagem lá atrás. Nós ouvimos com os olhos. E quando chegam os nossos desafios, nós começamos a ter medo. Pastor, mas o que é desafio? Desafio é uma ação ou efeito que provoca alguém, incitando essa pessoa para um combate, uma luta ou uma guerra. E eu separo tudo isso em uma frase que diz assim: uma ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Meu irmão e minha irmã, nós já se levantamos com essa situação. Nós já se levantamos porque temos que tomar uma decisão. Para aqueles que estudam, precisa terminar os seus estudos. Para aquele que trabalha, precisa trabalhar. Para aquele que tem filhos, precisa tomar conta dos seus filhos. Para aquele que tem ministério, precisa colocar o seu ministério andando. Então tudo isso passa a ser um desafio. Só que Deus, Ele quer muito mais de mim e de você. Deus, Ele quer que eu e você cresça muito mais. Deus, Ele não quer que eu fique vivendo sempre a mesma coisa, a mesma situação.
Deus não quer que vire ano, passe ano, eu vou ficar sempre da mesma coisa. Deus quer que quando não tem porta, coloca porta. Deus quer que quando não tem piso, coloca piso. Deus quer que quando não tem forro, coloca forro. Porque Ele é Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas você precisa ser desafiado. Essa é a parte que muitas pessoas não conseguem entender, porque ela acha que o Senhor vai fazer o passe de mágica. Olha aqui, pá, olha aqui, pá, tome, 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 é só para você. E não é desse jeito. A proporção que Deus te dá hoje é só para hoje, não é para amanhã. Amanhã já é outra coisa. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: Deus manda te dizer. Fala alto para o inferno ouvir. Deus manda te dizer que o que Ele te deu hoje é para hoje. Se você recebe, dê um glória a Deus aí bem forte. Aí vem, pastor, apesar de não conseguirmos compreender o problema do sofrimento ou da questão do nosso desafio humanos, quando ele chega, normalmente questionamos o porquê e qual a causa de enfrentarmos situações tão difíceis nas nossas vidas. Essa é a grande pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou desse jeito? Por que eu estou daquele jeito? E eu falei uma vez aqui na igreja assim: não pergunte mais o porquê. Só pergunte para Deus: Deus, onde o Senhor quer me levar? Aonde o Senhor quer me levar? Aonde o Senhor quer me levar? Porque todas as vezes que você pergunta o porquê, você vai ter uma resposta que você não vai gostar. Você vai ter resposta que você não vai gostar. E você não precisa mais falar essa questão toda do porquê. O fato é que nem sempre vamos entender a causa de muitos dos nossos desafios. Mas podemos, por meio da fé, compreender para que certas aflições ou certos desafios venham até nós. Cada desafio tem algo do teu crescimento. Cada desafio tem algo que vai mexer com as tuas estruturas. Cada desafio tem algo que vai mexer, sacudir o seu esqueleto. Se você não for sacudida ou sacudido com o seu esqueleto pelo desafio que você está vivendo, não é desafios. Não é desafios. E existe 3 coisas dentro dessa questão de desafios que vai ajudar você nessa noite, tanto você que está aqui, como você que está em casa, entender as 3 coisas que o Senhor tem para nossas vidas. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês, chama-se amadurecer com as fraquezas. Meu irmão, minha irmã, uma vez já escrevi uma mensagem, já coloquei aqui na vida da igreja. Eu me fortaleço nas minhas fraquezas. A tua graça me basta. Não sou eu que tenho que conduzir as coisas. Eu tenho que me entregar ao Senhor para que o Espírito Santo me conduza. Mesmo quando eu acho que eu estou forte, eu estou fraco. Porque é Ele que faz tudo isso. É Ele que gera tudo isso. Essa semana eu estava falando para o Brando: Brando, existe uma mensagem que eu coloco todo dia para mim. Eu posso ser o tutor, mas eu não sou o condutor. Você pode ser o tutor, mas você não é o condutor. Eu sou o tutor dessa parte, gerenciar a questão da igreja, mas eu não sou o condutor da igreja. Porque quem é o condutor da igreja chama-se Jesus de Nazaré. É a mesma coisa na tua vida. Você pode ser o tutor, mas nunca você vai ser o condutor. Você precisa deixar que o Espírito Santo, Ele faça o que Ele tem para fazer sobre você. Pastor, amadurecer com as nossas fraquezas. Tem algum texto base que vai nos ajudar a entender tudo isso? Tem. Quando você vai lá, em Jó capítulo 2, no verso 2 ao 8, você vai entender que o cara já tinha tudo. Tudo. O cara tinha casa, o cara tinha filhos, o cara tinha bens. Mas só faltava uma coisa. E é naquela área que Deus precisava tratar dele. O que me chama mais atenção, que o capeta estava só passeando, não estava atrás de ninguém. Deus começa a falar: vem da onde? Vai para onde? E eu vou colocar junto com você para que você entenda. E saia daqui dizendo assim: peraí, esse desafio que eu estou vivenciando hoje, pode ter certeza que é a vitória que já está chegando na minha vida. É a vitória que já está chegando na minha casa. É a vitória que já está chegando na minha família. Porque você precisou ser desafiado. O diabo, meu irmão, não desafia ninguém se ele não ver que
você vai ter sucesso. Como assim, pastor? Porque Ele sabe onde vai te pegar. Aí o Senhor diz assim, ó, aquele ali não, você pode mexer em tudo, menos na vida dele. Quando você dá essa viajada em Jó, você começa a entender bem claro essas situações. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear pela terra. Vê, ele consegue passear em várias situações. Claro que ele não é onipresente, viu? Onipresente só é o nosso Senhor. Ele não é onipresente. E ele continua aqui para que eu e você entenda. Porque ninguém... Aí diz, e disse o Senhor a Satanás, observa meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, o homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tudo incitando contra ele para consumir sem causa. No verso 4 ele começa a dizer assim, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, é tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. No verso 5, porém, estenda a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfemar contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a vida dele. Então saiu Satanás da presença do Senhor e o feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio de cinzas. Até aqui tudo bem, igreja do Senhor. Você vê que existia uma questão de um diálogo nessa questão, como ferir. Ele tinha tudo que você pode imaginar. Ele tinha riqueza, ele tinha bens, ele tinha a questão de uma família totalmente estruturada, mas tinha uma área da sua vida que ele precisava ser desafiado. E quando ele começou a ser desafiado, começa a questão dos problemas. Porque quando você começa a ser desafiado, você acha que as pessoas que estão do teu lado vai seguir com você. E chega um certo momento que elas não vão seguir com você. Quando ela vê que você perdeu tudo, que você vai começar do zero de novo, vem a questão do grande desafio. Ela começa a se distanciar de você, e ela começa a amaldiçoar ou querer ficar bem longe, porque não quer saber do que está acontecendo. Muitos vão ter pena de você, muitos vão ficar com dificuldade, assim, ah meu Deus, que coitadinha, que coitadinho dela, que coitadinho dele. Mas esse homem precisava passar por isso, para entender e amadurecer com as suas fraquezas. Ele era reto, íntegro, honesto, ele se desviava do mal, mas tinha área na vida dele que precisava ser desafiada. Quando me chama a atenção, junto com vocês aqui que está me ouvindo e você em casa, lá em Jó capítulo 2, no verso 13, começa o grande problema. Aqueles amigos que eram amigos mais chegados que irmãos, foram os amigos que se afastaram dele. No momento que ele estava sofrendo, era um momento que aqueles amigos, de vez de acolher, de vez de ajudar, de vez de fazer algo sobre a vida dele, de vez de ajudar, até mesmo levar no médico, seja lá o que fosse, começaram a condenar Jó. E o melhor ainda, a sua própria esposa, que dormia lado a lado com ele. Lado a lado com ele. Lado a lado com ele. Ela foi uma das pessoas que começou a condená-lo. E a palavra que ela dizia bem claro nessa questão para a vida dele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Desafio, igreja. O cara tinha bens, o cara tinha terra, o cara tinha uma família bem sucedida, o cara tinha dinheiro, mas existia áreas da vida dele que precisava ser desafiada. Então muitas das vezes nós corremos para os bens. Olha, viver Deus vai viver uma prosperidade financeira maravilhosa. Você viver Deus, você vai ter um monte de coisa que Deus vai dar para você. Olha, Deus vai mudar a sua história. Deus vai dar tudo aquilo que você pode imaginar. Deus vai dar um monte de coisa. Olha, está vendo aquela área que está caída financeira? Deus vai dar para você uma bênção que você vai viver e nunca mais vai faltar dinheiro na sua vida. Eu acredito nesse Deus. Ele existe de verdade, é o nosso Deus. Mas tem coisa na nossa vida, meu irmão e minha irmã, que Deus ele vai desafiar. Eu sempre falo nessa igreja, é nível, mudança de nível, mudança de nível, mudança de nível. Cada nível que eu subo é um desafio novo. Cada nível que você sobe é um desafio novo.
Por isso que eu trouxe para vocês a primeira coisa, que você tem que sair daqui já entendendo. Eu preciso amadurecer com as minhas fraquezas. Quando você pensa em desistir, você diz assim: agora eu estou forte. Quando você pensa assim: não tem mais condições nenhuma, agora eu sei que eu vou conseguir. A fraqueza está batendo, o desânimo está batendo, agora você vai ter que ir. Porque é só isso que o capiroto quer, o cão fedorento quer, que você desista. Tem muita gente que termina tirando a sua própria vida porque não conseguiu amadurecer com as suas fraquezas. É desafio. Terça-feira passada aqui no culto fé eu disse assim: não desista, não pare de crer. O sonho de Deus jamais vão morrer. E eu falei de 3 coisas rapidinho, e uma segunda coisa que me chamou muito mais atenção é que você esperar o tempo do Senhor também dói. Porque você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, da sua forma. E você começa a ficar de todo jeito: mas agora tem que acontecer. Olha, não está acontecendo, tem que acontecer. E não termina acontecendo da forma que você planejou. Provérbios capítulo 16, ele diz que o planejar é o do homem, mas a resposta ela sempre vem do Senhor. Então a partir do momento que eu planejo, coloco no papel, lanço para o Senhor, a resposta vem dele. Do sim ou do não. Ele é que vai dizer tudo. Porque nós somos dependente do Senhor. Pastor, é muita caretice. Olha, ser dependente de Deus, ser dependente de igreja. Meu irmão e minha irmã, eu prefiro ser dependente de Deus do que ser dependente do homem. Cada dia que se passa eu vou encher mais a paciência, para que todo mundo precisa viver esse Deus maravilhoso, ser dependente dele. E a partir do momento lá que as coisas não aconteciam da forma que Saul queria, ele começou a ficar, a segunda coisa, impaciente. E trouxe uma crise de ansiedade tão grande sobre a vida dele, que ele começou a perder todo o controle da sua vida, todo o controle da sua família. Até mesmo fazendo coisa que Deus não mandou, fazendo sacrifício de tolo. E eu falei na terça-feira aqui no culto fé: não desistir, 3 coisas que destroem o ser humano. Aprender o tempo de Deus. Quando você aprende o tempo de Deus, você vai entender, você não vai ser uma pessoa ansiosa, porque você vai tomar decisões no tempo certo de Deus. E você vai fazer todo o propósito que Deus lhe coloca sobre a sua vida. Esse cara aqui, chamado Jó, voltei para cá de novo, Jó capítulo 2. Era um cara que, mesmo as pessoas condenando ele, mesmo seus amigos, mesmo a sua esposa, ele tomou uma decisão: peraí, esse Deus existe. Se até hoje eu adorei Ele, se até hoje eu fiz tudo isso para Ele, com certeza no final do meu desafio eu vou receber a vitória. É uma história bastante conhecida, meu irmão e minha irmã. Lá em Jó no capítulo 42, depois que ele enfrentou o desafio: pastor, mas qual era o maior desafio que ele tinha na vida dele? Era raspar as feridas com um caco de telha. Quantas e quantas vezes você teve que passar por isso, por uma dor na sua vida? Quantas e quantas vezes você sofrendo e você precisava passar por essa dor? Quantas e quantas vezes você chorando, precisando de uma ajuda? Quantas e quantas vezes a lágrima derramando e você não querer mostrar para ninguém que você estava com essa dor? Mas você precisava passar por essa dor. Esse cara, o desafio dele era pegar os cacos de telhas e raspar as feridas que estavam sobre a vida deles. Quanto mais os seus amigos levantavam contra eles, quanto mais a sua esposa levantava contra ele, e ele não via nada como sarar daquilo ali carnalmente, porque quanto mais ele raspava, mais ferido ficava. Ele precisava entender que era nas fraquezas dele que ele tinha que amadurecer. E cada momento que ele raspava aquilo ali, que alguém começava a condenar ele, que alguém começava a maltratar ele, que alguém começava a xingar ele, ele começava a amadurecer dentro da própria fraqueza. Pastor, o que o senhor quer chegar com tudo isso? O que eu quero chegar com tudo isso, meu irmão e minha irmã,
que o fim da história trouxe um lado positivo. Depois que passou esse desafio, em Jó capítulo 42, no verso 2 ao 5, ele diz: bem sei em que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ó, balança essa pessoa que está do teu lado e diz assim: ó, Deus tem propósito para você. Deus tem algo grande só para você. E ele coloca bem claro, ele vai para o verso 3: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Aí ele diz no verso 4: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. No verso 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo. Desafio, meu irmão, desse homem era justamente isso. Ele só ouvia falar, mas ele precisava, através dos cacos e telhas, através das humilhações que ele passava, dos seus amigos, da sua esposa, perdendo tudo, entender que ele precisava viver uma experiência com o Senhor. Uma certa vez, eu já estou pulando para o próximo, uma pessoa me perguntou e disse assim: pastor, isso eu estava em Maceió, agora no início do ano, e juntou um grupo de pessoas e disse: eu estou chateado com o sistema. Olha, pastor, um dia que o senhor vier aqui, morar aqui de novo, e o senhor abrir uma igreja aqui em Maceió, eu vou para a sua igreja. A resposta que eu falei bem clara: quando você se chateia com o sistema, é porque você nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, não é o sistema que leva você para o céu. Não é a igreja que leva você para o céu. Não é a Lagoinha, não é o pastor Talmir, não é o homem que leva você para o céu. Quando você faz algo por causa do sistema, você nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Você precisa fazer com ou sem, independente se o sistema vai dizer ok, se o sistema não vai dizer ok. E ele me perguntou assim, a turma: ah, pastor, mas como é que o senhor pode dizer tudo isso? Acabei de dizer aqui para vocês: enquanto não tiver uma experiência individual, nunca vai entender o peso da cruz. Nunca vai entender, porque o maior desafio foi dele, não foi meu nem o seu. O Senhor Jesus, ele já está só ajeitando aquilo que eu fiz de errado, aquilo que você fez de errado, porque ele fez tudo certo. Eu fiz a minha vida, trajetória toda errada, e o Senhor Jesus, ele veio a essa terra para pegar os meus erros, transformar em acertos. Mas eu estou mais preocupado com o sistema, e eu falei para eles isso daí. Ficaram chateados comigo. Quando foi no outro dia, vieram todo mundo conversar comigo. Meu irmão e minha irmã, se Deus colocou algo no seu coração como desafio, não olhe para o sistema. Não olhe para o sistema. Não olhe para a pessoa que está do teu lado. Não olhe para a pessoa que está por trás de você. Só olhe para a cruz de Cristo e vá embora. Porque você vai ser criticado de qualquer jeito, independente do que seja. Vai ter críticas de qualquer jeito. Vai ter pessoas que vão dizer assim: ó, eu estou com você, bora. E quando você menos espera, você está sozinho. Mas o sozinho que eu quero dizer, na meditação do nosso irmãozinho Jó, é a presença do Espírito Santo que preenche todo o espaço vazio. Então, quando o Espírito Santo ele habita dentro de você, você nunca vai estar sozinho ou sozinha. Mais uma vez eu quero falar isso para você. Quando o Espírito Santo habita em você, você nunca vai estar sozinho ou sozinha. Esse é o grande problema, meu irmão e minha irmã. Sabe o que Deus fez na vida desse cara no final de tudo? Deus restituiu 2 vezes mais aquilo que ele perdeu. Segunda coisa, viu que eu falei que você precisa amadurecer nas suas fraquezas. Segunda coisa, dependência de Deus, nas limitações que a vida nos impõe. A gente tem um grande problema como um cristão, como ser humano.
A gente quer colocar a dependência sempre naquela pessoa, sempre no amigo, sempre nisso, sempre aquilo outro. Eu tenho uma frase que eu digo para mim, eu falo muito para a Zé lá em casa. Amigos, amigos, isso não é frase minha, é frase universal. Amigos, amigos, negócio à parte. Eu vou tirar essa frase da questão mundana e vou trazer para dentro da igreja. Amigos, amigos, ministério à parte. Eu sou amigo de todo mundo, mas nem todo mundo é meu amigo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a gente precisa depender de Deus, meu irmão. E quando você depende de Deus, Ele coloca pessoas que muitas vezes vai te surpreender para te ajudar. Às vezes você está andando com pessoas o ano todinho e ela nunca vai te ajudar. Quando você está passando por um desafio, que o Senhor te colocou nesse desafio, e você é dependente dEle, Ele coloca pessoas para te ajudar. Só que você é tão dependente dessas pessoas, se agarra tanto a essas pessoas, que você deixa de ser dependente do Senhor. Deixa de ser dependente do Senhor. Tinha uma coisa lá em casa, eu vou entrar já no segundo tópico, já agora, a dependência de Deus. Isso acontecia muito lá comigo e Maísa, quando os meninos eram pequenos. Quando os meninos eram pequenos, que a gente tinha que vir para o culto, aí eles começavam, tinha que fazer, acha que é leite, não é isso? Lá no Nordeste é gogó, aqui é leite. Tem que fazer mamadeira, tem que fazer uma coisa, tem que trocar a fralda, tem que trocar um monte de situação. E pior que isso era sempre naquela hora que a gente saía para a igreja. Um certo dia juntou nós dois e começamos a orar. Senhor, a gente tem que ir para o culto. E eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Não aceito isso. Senhor, faz que o Senhor trate da barriga dos meus filhos, para eles cagarem depois. Para eles comerem depois. Ou você que está em casa, fica à vontade, viu? Mas eu estou indo para o culto, Senhor. Então, eles têm que ir junto comigo. Chegou um certo momento que nunca mais, até hoje, não precisa nem a gente falar, eles já vêm só. Todos os três. Outra situação que acontecia sempre para a gente vinha para o culto, e chegavam as pessoas lá em casa, justamente na hora que a gente tem que se trocar para vir para o culto. Até chegar um certo dia que eu reunia as pessoas que chegavam lá em casa, justamente na hora do culto, e dizia assim, ó, eu estou indo para a igreja, você quer ir? Não, pastor, porque eu não sou crente, eu queria ficar aqui, mas eu vim conversar com o Senhor. Então eu falei assim, toma a chave da minha casa, prepara a janta, porque quando eu voltar do culto eu quero comer. Nunca mais ninguém fez isso. Isso eu estou colocando, meu irmão e minha irmã, que tem coisas que a gente passa a ser mais dependente dos outros do que do Senhor. E precisa entender. Segunda coisa, dependência de Deus nas nossas limitações, que a vida nos impõe. Quem não lembra de Naamã? É um texto muito grande, é um texto muito grande para que eu e você leia. Eu não vou ler ele todo aqui, para a gente não se estender e não passar do horário. Mas 2 Reis capítulo 5, do 1 ao 15, ele vai falar de várias e várias histórias da vida desse cara. Mas você vai bem claro lá no verso 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor era livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Mais uma vez eu volto. O cara tinha toda a autoridade, mas precisava de um desafio: ser curado. Ser curado. Aí vocês veem no verso 2 aquilo que eu falei para vocês, ó. E saíram a tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Lembra daqueles amigos que Deus vai te colocar na tua vida para te ajudar? Está aqui. Naamã, ele vivia o tempo todo, era só lepra, ganhava todo tipo de batalha. Em todo lugar que ele chegava, ele vencia tudo. Mas a doença estava matando Naamã. Até chegar um certo dia, que aparece essa menina do Senhor, e começa a falar para a esposa de Naamã e para Naamã, aquilo que o profeta poderia fazer sobre a vida dele. O que me chama mais atenção, minha irmã e meu irmão, lá no verso 8,
E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que é um profeta em Israel. Naamã lhe manda um recado para o rei: rei, eu preciso ser curado. Está vendo que não adianta você ter tanta coisa, tanta riqueza, mas se você não é dependente do Senhor, você não é dependente do Senhor, não adianta nada. O cara tinha tudo, era o rei, ou era um general consagrado, mas não tinha saúde. Veja que o outro tinha tudo e tinha saúde, mas precisava tocar na saúde. Esse tinha tudo e não tinha saúde. Então você começa a ver que Deus, ele precisa que isso, que eu e você comece a entender. Agora vem a parte no verso 10, a frase que Eliseu falou para Naamã, uma história maravilhosa. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será curada e ficará purificada. No verso 11, meu irmão e minha irmã, já vem logo a resposta. Quantas e quantas vezes Deus está mandando você fazer algo, você que está em casa também, e você não faz, porque você quer que seja da sua forma. Tem outra frase minha que eu digo muito para as pessoas: ó, quando você não para, Deus te para. E quando Deus te para, não é para te castigar, é para mostrar para você que Ele é o seu Deus. Na situação de Naamã, era só mergulhar no rio 7 vezes. Mas por ele ser general, por ele não poder se banhar em qualquer água, ele queria uma água mais limpa, pura. Muitas das vezes Deus está mandando você ir para o pó, não é para te machucar, é para que esse orgulho que está dentro de você está te destruindo, e ele está te consumindo, e nisso daí está te matando. E o teu desafio está só aumentando, porque quanto mais alguém fala alguma coisa, mais o teu coração fica inchado, 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 inchado. No verso 12, ele diz assim: não são porventuras Abaná e Farpá, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Poderia me lavar-te neles e ficaria purificado. Ele começa a questionar, e ele diz assim, já na parte final desse versículo: e voltou-se e se foi com indignação. Ele começa a ficar irritado, porque ele queria que as coisas fossem feitas da vontade dele, e não é. E não é. Meu irmão e minha irmã, ou você vem viver aquilo que o Senhor tem para você, ou você vai ficar o tempo todo assim. A partir do momento que esse cara entendeu, o milagre chegou na casa dele. O desafio que ele tanto tinha foi conseguido. Quantas e quantas vezes o Senhor está batendo na porta do teu coração para arrancar esse orgulho que muitas das vezes está te destruindo, destruindo, destruindo e destruindo. Porque você tem que ser feito da sua forma, do seu jeito, dos seus caprichos. Não pode ser de outra maneira, porque se for de outra maneira, oh meu Deus do céu. E Deus quer tratar de você. Aí vem, o general Naamã reconheceu que não há ninguém como Deus. É a mesma coisa na tua vida, igreja do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando aí? Tá, você está dando glória a Deus aí bem forte aí. Está entendendo ou não? Você está dando glória a Deus aí. Então essas duas coisas que eu trago para você, e a última para a gente encerrar, igreja do Senhor. Você que está em casa, está entendendo o que o Senhor está falando para você aí? Então, a primeira coisa que o Senhor coloca, que eu quero só relembrar a você, para você não sair daqui e dizer assim, eu estou com dúvida.
Primeira coisa é amadurecer com as suas fraquezas. Isso aí, tem que amadurecer com as suas fraquezas. A segunda coisa é você ser dependente de Deus, nas suas limitações que a vida impõe. Seja dependente mesmo. Seja dependente. Terceira e última coisa, meu irmão e minha irmã, e agora eu encerro. Esse cara aqui, para mim, era o gênio. Era o gênio. Terceira coisa, Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. Como assim, pastor? Digno de toda a honra, digno de toda a glória. Se você olhar a sua trajetória de vida, se você olhar a sua vida, você vai ver que várias coisas aconteceram, boas, ruins. Você vai ver que teve um momento que você chorou de alegria, teve um momento que você chorou de tristeza, teve um momento que você achava que não ia dar certo e terminou dando certo, teve um momento que não deu certo. Se você pegar uma história da sua vida, da sua casa, da sua família, da onde você nasceu, da onde você saiu, o bairro que você morou, os amigos que você tinha, muitos deles já estão mortos, outros estão vivendo outra vida, e assim mais sucessivamente. Mas eu trago isso daqui para que você entenda. Eu e você precisa ser digno de toda a honra e toda a glória a Ele. Porque Ele me escolheu, Ele chamou, escolheu você. E Ele começa a tratar de várias situações nas nossas vidas. Vocês viram que eu falei lá de Jó, um cara que tinha tudo na vida dele, riqueza, família, estava todo estruturado, era um cara íntegro e reto, e se desviava do mal. Mas ele precisava passar por uma situação, era o desafio. Depois eu falei de Naamã, que também tinha tudo, mas era leproso, e precisava de um desafio, ele precisava ser curado. Mas o problema não era a cura, o problema era que ele tinha um nariz muito empinado, porque ele achava por ser general, ele tinha que ser do jeito dele. E Deus foi lá e tratou dele. A terceira e a última coisa, Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu vou falar de um cara, meu irmão e minha irmã, chamado Paulo. O cara que tinha 2 cidadanias, o cara que largou uma cidadania para viver outra cidadania. E sabe o que é que me chama mais atenção de Paulo? Era a doença que ele tinha, o desafio que ele tinha. Qual desafio, pastor, ele tinha? O espinho na carne. E ele precisava tratar desse espinho na carne dele. Tem teólogos que falam uma coisa, tem teólogos que falam outra coisa. Mas eu vou tratar para vocês e vou colocar com vocês para que você entenda. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 7, ele diz assim: e para que não me exalte pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele continua: a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Todas as vezes que ele achava que estava lá em cima, o espinho da carne aparecia. Para ele entender que toda a honra, toda a glória tem que ser para o Senhor. O que eu faço aqui não é para mim. O que você faz aí não é para você. Quem toca aqui não toca para Ele. Tudo que a gente fizer tem que ser para a honra e a glória dEle. Esse era o grande desafio de Paulo. Pastor, mas por quê o grande desafio de Paulo? Porque o cara cresceu em outra cidadania romana. Era um cara que tinha tudo, um cara que estudou nos melhores colégios de Roma. Era um cara que praticamente tinha todo o conhecimento que você poderia imaginar. Mas a partir do momento que Deus chamou ele, ele teve que cair do cavalo, ficar cego. Deus começou a tratar dele, ele teve que viver um novo homem. É por isso que a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, ela diz: se eu não sou um novo homem, eu nunca vou entender a glória de Deus. Eu nunca vou entender a glória de Deus. E o que tem de gente achando que está sendo um novo homem ou nova mulher. Não estou aqui para julgar ninguém, meu irmão. Cada um preste conta quando Jesus voltar. Mas nós precisamos ser diferentes. Ser diferentes. Aquilo que está errado, consertar. Aquilo que está prejudicando, tira, joga fora. Mas nós precisamos fazer a vontade do Pai, a vontade do Mestre. Todas as vezes, lá em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 7, que Paulo começava a se achar,
se levantava um filho do demônio e mostrava para ele o espinho da carne dele. E ele continua, meu irmão, não sabemos ao certo que doença era, mas o fato é que limitava fisicamente a questão do nosso irmãozinho Paulo. Cada estudioso, ele defende uma vertente, defende uma questão, algo deles mesmos. Ele diz lá em Gálatas capítulo 4, no verso 12 a 14: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. Ele continua no verso 13: e vos sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Ele está dizendo que eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que a minha fraqueza tem que estar no Senhor. A minha vitória tem que estar no Senhor. A minha vida tem que estar no Senhor. Se eu quero ser uma pessoa feliz, eu tenho que colocar o Senhor em primeiro plano na minha vida. Se eu quero ter uma casa abençoada, o Senhor Jesus tem que ser a primeira pessoa a entrar na minha casa. Se eu quero que o meu emprego seja um emprego bom, eu preciso colocar o Senhor Jesus como o senhorio do meu emprego. Mas se eu não faço isso, igreja do Senhor, eu vou ficar sempre vivendo doutrinas, ventos de doutrinas, achando que eu estou no caminho certo. E no final dele vem a grande destruição. A frase, para eu encerrar, que Paulo, ele começa a batalhar, ele começa a dizer sobre esse espinho que ele estava vivenciando. Ele diz assim, ó: Deus, seja feita a tua vontade. Senhor, não faz mais a minha vontade. Não deixa que a minha vontade venha prevalecer. Eu não sei, igreja, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o seu desafio. Você que está em casa também, eu não sei. Quiser escrever aí, vai escrevendo. Mas você precisa entender que essas três coisas faz parte daqueles que adoram o grande eu sou. Eu não vou ensinar vocês passo a passo, passo para caminhar, passo para voltar, pula para cá, pula para lá. Ó, você tem que fazer nada disso. Você precisa entender que essas três coisas precisam fazer parte da sua vida, porque ela fazendo parte da tua vida, você começa a dizer assim: Senhor, e eu desafio qualquer um de vocês que está me vendo aqui e você que está me assistindo. E olhe, quando eu desafio, eu desafio. Para quem me conhece sabe que quando eu desafio, eu desafio. Se você quiser anotar ou depois você quiser ligar para mim para dizer: pastor, o que é que o senhor falou das três coisas? Eu anoto e mando para você, se preocupe não. Hoje à noite eu vou estar gravando para botar já no Instagram lá, para divulgar essas três coisas. Mas se você fizer essas três coisas, e o Deus que eu sou apaixonado por Ele, não mudar a tua sorte como mudou de Jó, não mudar a tua vida como mudou de Naamã, não mudar a tua vida como mudou de Paulo, pode me chamar de mentiroso. Pode gravar um vídeo assim: aquele cara lá é mentiroso. Aquele cara ali não é um servo de Deus. Não é um servo de Deus. Eu desafio qualquer um de vocês. E olha que eu desafio. Qualquer um. Quem está em casa é a mesma coisa. Mas se você entender, amadurecer com as suas fraquezas. Segunda coisa, se você entender a dependência que você precisa deixar Deus na sua vida. E a terceira e a última coisa, quando eu coloco aqui, para que você diga assim: poxa, deixar que toda a honra e toda a glória da tua vida seja para o Senhor. Se cumpre o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, no verso 28. E ele diz assim, ó, vou falar bem baixinho. Quando ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí ele continua: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu falei bem baixinho, agora eu vou aumentar. E ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Meu irmão e minha irmã, se você quer vencer os seus desafios, aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Você pode ficar em pé, em nome de Jesus?